Então vamos lá, pessoal. Enquanto a gente estava tendo a aula presencial, nós comentamos, né, a respeito daqueles conceitos iniciais de anatomia, né? Começamos a falar sobre sistema digestório, respiratório, né? Sistema circulatório, sistema digestório, e agora nós vamos começar a falar um pouquinho sobre sistema respiratório. Então, todos os sistemas que nós temos no nosso corpo, todos eles são importantes, né? Cada um vai desempenhar uma função, né? Sistema digestório, nós vimos que é através dele que a gente consegue tirar, né, os nutrientes do alimento. As células, elas precisam desses nutrientes para sobreviver, então, o que a gente consegue tirar de nutrientes do alimento é em virtude do nosso sistema digestório. Vimos também a importância do nosso sistema circulatório, porque ele é que permite transportar a substância no nosso corpo. Então, a comida, né, que a gente ingere cai no sangue e esse sangue transporta até as células. E nós vamos ver com o sistema respiratório também que o oxigênio que a gente vai inspirar, ele tem que ir para o sangue, né, e esse sangue vai transportar o oxigênio, então, até as células. Beleza? Então, vamos... Bom, como tudo no nosso corpo, né, quando a gente falou de Deixa eu desativar o microfone da Maria de Socorro aqui. Bom, então nós falamos, né, que em anatomia, toda vez que a gente fala em sistema, eu tenho que entender que sistema é um conjunto de órgãos, né? E esses órgãos vão desempenhar alguma função. Então, sistema respiratório é um conjunto de órgãos, né, que vão ser responsáveis aí por pegar oxigênio e eliminar o gás carbônico. Então, toda vez que eu falo em inspiração, então eu estou puxando o ar para dentro dos pulmões, eu estou, lógico, acaba inspirando outros gases também, mas o principal que eu estou inspirando, a principal substância que eu estou jogando para dentro é o oxigênio, certo? E toda vez que eu falo expirando, é sinal que eu estou jogando a maior parte do gás carbônico para fora. Então, toda vez que eu falo assim, vou inspirar o ar, o que eu estou inspirando? Boa parte é o oxigênio. Quando eu falo vou expirar, o que eu estou expirando? Boa parte é o gás carbônico. Tranquilo? Isso é importante porque no decorrer do nosso bate-papo aí, eu vou falar, gente, o que eu inspiro? Oxigênio, o que eu expiro, então, o gás carbônico. Então, basicamente, o sistema respiratório vai ter essa função aí, pegar o oxigênio, jogar para dentro do corpo e eliminar o gás carbônico. Para onde que esse oxigênio, para onde que esse O2 tem que ir? Tem que ir até a célula, né? A célula precisa dessa substância do oxigênio para ela conseguir realizar as atividades dela, para ela conseguir produzir energia, para ela conseguir sobreviver. Então, eu vou jogar esse oxigênio, o caminho final que ele vai atingir é até a célula. Por outro lado, quando a célula usa esse oxigênio, realiza uma reação química dentro dela lá, que a gente chama de respiração, ela elimina o gás carbônico. Então, esse gás carbônico, ele sai lá da célula e tem que ser eliminado pelo nosso nariz ou pela nossa boca, certo? Então, finalmente, disso aqui vai ocorrer a nível celular. O nosso sistema respiratório, ele é dividido em duas partes, para ficar mais fácil de entender. Uma parte que a gente chama de porção condutora. Então, o que é isso? São os tubos que vão levar esse ar para dentro dos pulmões, né? Então, esses tubos a gente considera, né, o nariz, a faringe, a laringe, traqueia, brônquios principais, brônquios lobares, quer dizer, todo esse canudinho que o ar vai percorrer para chegar até os pulmões, a gente chama de porção condutora. E uma outra parte é a porção respiratória, que é o pulmão propriamente dito.
Por que a gente chama essa parte de porção respiratória? Porque a troca gasosa ela vai ocorrer dentro dos pulmões, né? A substituição do oxigênio pelo gás carbônico, ela ocorre mais precisamente, nós vamos ver isso daqui um pouquinho, mais precisamente numa partezinha do pulmão chamada de alvéolos pulmonares. Então, vai ocorrer a substituição, a troca do gás carbônico pelo oxigênio. A essa substituição, ou esse troca-troca aí, a gente chama de hematose, beleza? Mas mais para frente nós vamos falar disso também. Então, eu vou inspirar o oxigênio, esse oxigênio vai chegar até os meus pulmões, através da porção condutora, vai ocorrer a hematose, então esse oxigênio passa para o sangue, e eu retiro do sangue quem? O gás carbônico. E aí eu vou expirar o gás carbônico. Tranquilo? Então, basicamente, né, nós temos dois movimentos respiratórios. Inspiração, jogar o oxigênio para dentro. Expiração, jogar o gás carbônico para fora. Bom, e aí nós vamos gastar um tempinho nosso aqui nesse desenho. Todo mundo está conseguindo ver o desenho? Beleza? Quem não respondeu é porque tá também. Então, vamos lá. Vocês conseguem ver essa seta aqui? Sim. Então, vamos lá. Quando a gente estudou o sistema digestório, nós falamos que o sistema digestório ele é um canudo, né? Comentei, fiz um vídeo para vocês viram, é um canudo que começa na boca e termina no ânus, certo? Então, o sistema... Vamos lá, o sistema digestório, ele é um canudinho que começa na boca e termina no ânus. E o sistema respiratório? O sistema respiratório ele só tem um começo, que é o nariz. Então, ele começa nas narinas, que são esses buraquinhos que a gente tem no nariz, e termina onde? Lá dentro do pulmão, numa porção que a gente chama de alvéolos pulmonares. Então, ele tem uma entrada, mas ele não tem uma saída. O mesmo, vamos dizer assim, o mesmo buraco, né, o mesmo orifício onde o ar entra, praticamente ele tem que sair. E depois nós vamos ver o porquê da importância, né, da gente não respirar pela boca. Nós vamos entender um pouquinho isso aí. Então, vamos acompanhar lá no desenho, na setinha lá. O meu sistema respiratório, ele começa nas narinas, que é o buraquinho do nariz. Ele passa pela cavidade nasal, que é o nariz internamente, né, o espaço interno do nariz. Eu vou ter esse tubo aqui, ó, que é um velho conhecido nosso lá do sistema digestório, que é a faringe. Então, a faringe, para ficar mais fácil entender, é como se fosse a garganta nossa, né? Esse tubo aqui, nós havíamos dito que ele comunica, né, com o nariz, comunica com a boca e comunica também uma parte com o ouvido. Então, o ar, ele passa atrás da boca aqui, ó. Certo? Então, narinas, cavidade nasal e faringe. Então, ele passa por essa parte aqui. Quando chega nessa altura aqui, ó, do pescoço, que coincide com esse carocinho que a gente tem no pescoço, que algumas pessoas chamam de gogó, né, pombo de Adão, mais ou menos nessa altura, a faringe, ela deixa de existir e surgem outros dois órgãos. O esôfago, que é o que a gente estudou no sistema digestório, nós não vamos falar dele agora, porque ele só passa alimento. E o outro tubo é a laringe, que é onde tem o gogó, que é a cartilagem tireoide, que nós vamos explicar depois. Então, esse carocinho que a gente tem no pescoço, nada mais é do que parte da laringe, certo? Então, fossas nasais, internamente aqui, faringe, e aqui eu tenho a laringe. Nós vamos falar um pouquinho depois da importância dessa laringe aqui. Estou apresentando para vocês para ficar mais fácil de entender. Na sequência, eu tenho a traqueia, que é esse tubo aqui, ó, que lembra muito aquela mangueirinha de tanquinho de máquina de lavar, toda sanfonada. Então, é essa estrutura aqui, ó, a traqueia. A traqueia se ramifica em dois brônquios principais, ó. Um para o pulmão direito e um para o pulmão esquerdo. Esses brônquios principais se ramificam nos bronquíolos
e depois vai terminar, né, na menor estrutura, né, dentro do nosso pulmão, que é como se fosse um cachinho de uva, né, microscópio. Esse cachinho de uva a gente chama de bronquíolos, de alvéolos pulmonares. São nesses alvéolos aí é que vai ocorrer a troca gasosa, né, a hematose, que a gente fala, a substituição do oxigênio pelo gás carbônico. Pessoal, até agora, alguma dúvida? Sim, quem é? A Poliana. Ah. Só um pouquinho. Então, começa a narina, a faringe, o esôfago, a laringe, a traqueia. Aí depois você falou o bronco principal, que são os pulmões direito e esquerdo. Tá, vamos de novo. Não sei se tem alguém que está com o microfone aberto junto com você, mas falou meio picado, mas eu vou mais ou menos, eu entendi o que você perguntou. Então, vamos acompanhar de novo lá no desenho. Ó. Eu tenho as fossas nasais, que é o buraco do nariz, a cavidade nasal, que é o nariz por dentro. Na sequência que eu tenho a faringe, eu não vou falar de esôfago para não confundir. Então, esquece o esôfago aí da sua lista, certo? Porque o esôfago é só de sistema digestório. Então, nós não vamos falar, não passa ar pelo esôfago. Então, as narinas, cavidade nasal ou fossa nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios principais, que é o direito e o esquerdo, brônquios lobares, bronquíolos e alvéolos. Na sequência vai ter esse slide aí que você vai ver a sequência certinha, certo? Eu só estou apresentando aqui para vocês terem uma noção do todo, mas depois nós vamos estudar cada uma dessas partes aí. Tranquilo? Mais alguém, gente? O bom da aula online é igual casamento, hein? Se me perguntar na hora, acabou. Não, tô brincando. Vamos na sequência aí. Continuando na figura aí. Todo mundo olhando para a tela do computador aí, ou para o celular, para a gente acompanhar. Aqui, aonde está a setinha, é o nosso pulmão esquerdo. De cá é o nosso pulmão direito. Aqui o desenho tá diferente, porque aqui foi tirado, né, as costelas, mas só para entender. Lembrando que quando a gente olha uma pessoa de frente, o lado esquerdo dela é o nosso direito. Então, a gente olhando esse boneco de frente aqui, essa imagem de frente, esse lugar onde a setinha está rodando aqui, ó, é o pulmão esquerdo. De cá é o pulmão direito. Ok? Vocês devem perceber que o pulmão esquerdo ele é menor do que o pulmão direito. Depois nós vamos ver em outras imagens, mas vocês vão perceber isso aí. E nós vamos entender que ele é menor, o esquerdo é menor do que o direito, porque do lado esquerdo, nessa região aqui, ó, onde a setinha está circulando, nós temos o coração. Então, o coração ele é um órgão mediano, ele está no meio do corpo, só que ele está ligeiramente inclinado para a esquerda. Isso faz com que sobre um pouquinho menos de espaço para o pulmão esquerdo. Então, na grande maioria das pessoas, 99% das pessoas, para não falar 100, né, o pulmão esquerdo ele é menor do que o pulmão direito. Beleza? Na base do pulmão aqui, ó, onde a setinha está passando, eu vou ter um músculo que é o diafragma. Esse músculo diafragma é o principal músculo que a gente tem da respiração. Não é o único, mas é o principal, tá? Graças a ele, a contração ou relaxamento desse músculo aqui, é que o ar vai conseguir entrar e sair dos nossos pulmões. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Beleza? Então, de grosso modo, né, a grosso modo, para a gente entender a anatomia geral do nosso sistema respiratório, é isso aí, né? É um canudinho que começa lá na base do nariz, que são as narinas, e vai terminar dentro do pulmão, nessa estrutura, nesse cachinho de uva que a gente tem dentro do pulmão, que recebe o nome de alvéolos pulmonares. Beleza?
Percebam que os nossos pulmões, não só o nosso pulmão, né, todas as estruturas que estão localizadas nessa região aqui, elas são extremamente protegidas, né, pelas costelas. Nessa região anterior aqui, a gente tem aquele ossinho que é o externo, e posteriormente, ou seja, lá atrás, lá nas costas, nós temos a coluna vertebral. Então, isso aqui forma uma grade, né, uma caixa, que a gente chama de caixa torácica, ou gradil costal, né? Então, todas as estruturas que estão dentro do nosso tórax são estruturas que necessariamente ficam protegidas. Protegidas por quem? Por esse arcabouço ósseo. Costela, externo e coluna vertebral. Beleza? Então, aqui dentro fica pulmão, aqui dentro fica coração, aqui dentro fica aquelas grandes artérias, né, que a gente falou no último conteúdo, no primeiro conteúdo nosso, né, que é a artéria aorta, a veia cava. Então, são vasos sanguíneos de um calibre muito grande, que se porventura acontecer, né, de uma pessoa de romper, de estourar ou de ser perfurado isso aí, questão de segundos a pessoa vem a óbito. Tá? Então, são estruturas que necessariamente elas têm que ficar muito protegidas. E por isso é que tem essa quantidade de osso em volta dessas estruturas aí. Beleza? Alguma dúvida, gente? Tranquilo? Beber só uma água aqui. Tranquilo. Professor Gustavo, Eu. só uma pergunta. As trocas gasosas são feitas nos dois pulmões? Nos dois. Nos dois. Tanto O que é... acontece em um, acontece no outro. Mesma coisa. Nós vamos entender, assim, se os dois pulmões da pessoa estiverem funcionando bem, tudo que acontece no direito acontece no esquerdo. Existem pessoas que às vezes tem algum... Vamos imaginar, assim, para a gente generalizar, vamos imaginar que ela teve... sei lá, teve um câncer no pulmão direito e teve que remover, às vezes, parte dele ou parte dele perdeu a função. O esquerdo ele pode continuar funcionando normalmente, certo? Então, assim, a troca gasosa que ocorre de um lado ocorre do outro. Beleza? Beleza. Márcia, eu vou desligar aqui, viu? Não é nada pessoal, não. Então, vamos lá. Bom, aí a pergunta, né, que a Poliana tinha feito, né? Nós só adiantamos um pouquinho. Isso aqui que está aparecendo para vocês na tela aí é a trajetória que o ar segue para ele chegar até o sangue, propriamente dito, certo? Então, vamos entender isso aqui. Vou inspirar. Então, quando eu puxo o ar, ou seja, que eu vou realizar a inspiração, primeira parte, vamos combinar o seguinte. O normal é todo mundo respirar pelo nariz, beleza? Então, depois nós vamos explicar o porquê da inconveniência de respirar pela boca, mas o ideal é que todo mundo inspire pelo nariz. Então, a entrada do ar deveria ser apenas pelo nariz. Aguenta, segura as perguntas aí um pouquinho, que nós vamos, eu sei que vai surgir muitas, mas a respiração padrão, ela é nasal. Então, quando eu vou inspirar, primeiro local onde o ar passa é pelas narinas, que é os buraquinhos do nariz. Bom, entrou nas narinas, automaticamente entra dentro das fossas nasais, que é o nariz internamente, é o espaço que tem dentro do nariz. Saiu do nariz, ele vai passar pela faringe, que é aquele tubo que passa no fundo da boca, que seria, para a gente entender, a garganta. Então, ele passa pela faringe, passa pela laringe, que é esse tubo que a gente tem no pescoço, onde tem esse carocinho, que é o pomo de Adão, né, a cartilagem tireoide, entra na traqueia, passa nos dois brônquios principais, então eu tenho um direito e um esquerdo, brônquios lobares, bronquíolos,
que são os canudinhos mais finos que a gente tem dentro dos pulmões, e depois os alvéolos pulmonares, que são esses cachinhos de uva aí. Depois eu volto para vocês entenderem o que eu vou mostrar aqui. Ó, depois eu vou voltar naquele outro lá. Então, imagine o seguinte, aqui eu tenho os dois pulmões, o pulmão esquerdo e o pulmão direito. Perceba como é que o pulmão esquerdo é menor, ó. Então, o pulmão esquerdo, em relação ao volume, ele é menor do que o direito. Mas, enfim, vamos imaginar lá, nariz, narinas, fossos nasais, faringe, laringe, traqueia. Ó, esse tubo aqui. A traqueia se ramifica em bronco principal direito e bronco principal esquerdo. Esse bronco principal, ele se ramifica, ó, nos brônquios lobários, ó, que são esses galhinhos mais finos. E percebam que lá na pontinha eu tenho um galhinho mais fino ainda, um tubinho mais fino ainda. Esse aí são os bronquíolos. Então são as estruturas, né, os canudinhos mais finos que a gente tem dentro dos pulmões. Por tudo isso aqui vai passar ar. Então o ar ele vem lá do nariz, entra por esses tubinhos, entra nos mais fininhos, fininho, fininho, fininho. Chegou aqui na pontinha desse tubinho, eu vou ter esse cachinho de uva aqui, ó, que recebe o nome de alvéolos pulmonares. Então, nessa estrutura aqui que lembra um cachinho de uva, é onde vai ocorrer o processo que a gente chama de hematose, que é a troca gasosa. Então, o oxigênio que entrou lá no nariz chega nos alvéolos pulmonares, ele vai para onde? Para o sangue. O gás carbônico que veio do sangue entra dentro desses alvéolos pulmonares e vai ser expirado. Então, mais uma vez, eu inspiro oxigênio e expiro gás carbônico. Esse oxigênio que eu inspirei, ele vai para onde? Depois de seguir todo esse trajeto aí, chega nos alvéolos pulmonares, ele cai no sangue. O gás carbônico que veio lá da célula, que a célula produziu, ele vem pelo sangue, chega nos alvéolos pulmonares, entra para dentro dos alvéolos, e aí eu expiro esse gás carbônico. Tranquilo? Alguma dúvida, gente? Gustavo, Sim? por que quando a gente vai no médico, ele fala assim, respira pela Tá. Quando você inspira, e ele pede para você encher o peito de ar, né, inspirando, o que ele está querendo escutar? Mais ou menos, ele está querendo escutar para onde que o ar está indo, né, dentro do seu corpo. Então, assim, ele pede para você inspirar umas 3, 4 vezes e coloca, né, o estetoscópio em regiões diferentes para ver se está chegando ventilação. Se você tiver, vou dar um exemplo para vocês entenderem, se você tiver, por exemplo, com uma pneumonia, uma bronquite, alguma região do seu pulmão não vai conseguir chegar ar. Então, ele consegue perceber pela ausculta se está tendo, né, alguma alteração e, obviamente, se tiver, ele vai pedir outros exames, né, ou um raio-x de tórax, ou mesmo uma ressonância, né, para ver se está tendo alguma alteração nessas estruturas internas aí. Agora, por que quando ele pede para você expirar pela boca? Porque o ar sai mais rápido pela boca do que pelo nariz. Então, quando eu falei, né, no slide anterior que o padrão respiratório ideal é você inspirar pelo nariz, mas a expiração, ela pode ser pela boca e até deve. Por quê? Porque é mais fácil você expirar pela boca. Agora, quando você expira o ar, então o ar que está saindo, ele está saindo úmido, porque ele está vindo do interior do seu corpo, ele já está saindo na temperatura ideal, que é a temperatura do seu corpo, aproximadamente em torno de 37 graus, né, 37,5, às vezes até um pouquinho mais, então ele não causa problema. Se você inspira pela boca, se você puxa o ar pela boca, por que traz problema? Primeiro, nós temos estruturas do nariz que a função delas, dentro, né, do nariz, nós vamos ver daqui um pouquinho, que a função delas é aquecer o ar. Então, você nunca vai inspirar o ar na mesma temperatura do que o corpo, mesmo que o ar esteja até mais quente.
Outra coisa, o ar que a gente inspira, geralmente ele está mais seco do que as vias aéreas. Então, se você respira pela boca, ele começa a ressecar as vias aéreas, você começa a ter dor de garganta, né, porque resseca as estruturas, a amígdala. A boca, apesar de ter as amígdalas, né, que é um órgão de defesa ali na entrada da boca, né, que são as tonsilas palatinas, né, amígdalas, ela não foi feita para filtrar ar. Né? Então, assim, o ideal da inspiração é nasal, é pelo nariz. A expiração pode ser pela boca. Certo? Mais alguém, gente? Então, vamos lá. Vou voltar ao slide anterior aqui para a gente continuar, já que agora nós já conhecemos a estrutura aí. Só mais uma coisinha. Tentem imaginar esse desenho aqui que a setinha que está aparecendo para vocês aqui. Tentem imaginar isso aqui de cabeça para baixo. Né? Vocês conseguem acompanhar o meu raciocínio que isso aqui é o tronco de uma árvore e isso aqui os galhos dessa árvore. Essa árvore ela vai ramificando, ramificando, ramificando. Imagina uma árvore, obviamente, sem folha, né? Então, eu tenho um tronco principal, esse galho se ramifica nos mais finos, mais finos, até ter um galinho mais fininho lá, verdinho, que seriam os bronquíolos. Tá? Essa estrutura aqui, ela é chamada de árvore brônquica. Por quê? Porque nada mais é do que uma comparação com uma árvore realmente, só que aqui não é tronco, são broncos, bronquíolos, beleza? Então, essa estrutura aqui é chamada de árvore brônquica. Eu tenho um canal principal, que é a traqueia, essa traqueia vai se ramificando nos brônquios principais, para o lado esquerdo e para o lado direito, brônquios lobares, que são mais finos, os bronquíolos fininhos, e lá na pontinha de cada bronquíolo eu tenho, então, os alvéolos pulmonares. Beleza? Esses alvéolos pulmonares aqui estão mostrando só um, mas existem milhares de alvéolos dentro do pulmão, para conseguir suportar essa troca gasosa aí. Certo? Vou voltar aqui. Pronto. Então, voltando o slide aqui para a gente entender. Então, isso aqui é a sequência do ar, né? Eu vou inspirar oxigênio, narinas, fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios principais. Aqui eu já estou do lado direito ou esquerdo do pulmão, brônquios lobares, bronquíolos e alvéolos pulmonares, que é o cachinho de uva. Ponto. Vamos imaginar o seguinte. Fazer uma pergunta para vocês. Se quiser depois abrir o microfone para responder, pode. Se quiser responder só mentalmente, pode também. Se eu tiver, vamos imaginar que eu vou engolir uma moeda, aspirar uma moeda. Certo? Ninguém quer isso, não, mas nós vamos imaginar, né, então nós vamos aspirar uma moeda. O que é pior, essa moeda ficar parada? Num brônquio lobar ou na traqueia? Pensa um pouquinho para você responder, ou pelo microfone ou mentalmente. Eu vou aspirar uma moeda. Não engolir, né? Aspirar. Eu tenho que escolher essa moeda parar num lugar. O que é pior? Ela parar na traqueia ou ela parar num brônquio lobar? Vamos lá. Eu acho que é no brônquio lombar, porque na traqueia tem mais facilidade de voltar, né? Se for o caso. E ela ser expelida para fora novamente. E lá no brônquio é mais difícil. Seria isso? O Márcio, eu ia falar que assim, nada a ver. Mas eu não vou falar isso, não. Por quê? Porque, em parte, você acertou. Tá? É na traqueia. Aliás, você falou que na traqueia é melhor ou pior? Não, é pior nos brônquios. Pior nos brônquios. Porque na traqueia é mais fácil dela sair. Isso. Seria. Tá. Então é mais ou menos nada a ver. Nós vamos entender o porquê disso aqui. Tá. Acompanhe comigo aqui. Fecha seu microfone aí, Márcia. Acompanha comigo aqui.
narinas, fossas nasais, faringe, laringe e traqueia. Vamos imaginar que essa moeda parou aqui, certo? Na traqueia. Vou passar para o slide da frente para vocês entenderem. Ó, aqui está a traqueia. Concorda que se essa moeda parar aqui, e vamos imaginar que entupiu isso aqui, não vai chegar ar nem para o pulmão direito, nem para o pulmão esquerdo? Todo mundo consegue entender isso aí? Se essa traqueia, se essa moeda parar aqui, onde está a setinha, estou falando moeda, mas podia ser uma bolinha de ping-pong, sei lá, que o cara quer aspirar uma caneta, um trem assim. Parou aqui, ó, daqui para baixo não chega ar. Beleza? Agora, e se essa moeda, por exemplo, parou num brônquio lobar, por exemplo, aqui, ó. Aqui você já está dentro de um pulmão já está dentro do pulmão direito. Se entupir isso aqui, concorda que vai chegar aqui, vai chegar em todo o pulmão esquerdo. Então, teoricamente, você bloquear um brônquio lobar se essa moeda parar num brônquio lobar, conforme a Márcia falou, é menos ruim. Então, na traqueia, agora eu não lembro mais o que a Márcia falou, mas, enfim, você bloquear a traqueia é pior. Por quê? Se você bloqueia aqui, não chega ar em nenhum dos pulmões. Se você bloquear um bronquíolo ou um brônquio lobar aqui, vai chegar ar no outro pulmão. Então, você continua respirando. Certo? Então, deixa eu voltar aqui para o slide anterior aqui. Quanto mais para cima aqui ficar bloqueado, pior é. Certo? Para a questão respiratória. Agora, por que eu falei que a Márcia estava meio certa? Porque se você aspirar alguma coisa e parar lá no bronquíolo, lá nos brônquios principais, ou no brônquio lobar, por exemplo, é muito mais difícil de tirar esse objeto que você aspirou do que se tiver, por exemplo, numa traqueia ou numa laringe. Beleza? Então, o que eu falei, né? Brinquei, né? Tá meio certo ou meio nada a ver. Porque realmente, para você remover um objeto que for aspirado, quanto mais para dentro ele tiver, mais difícil é de remover. Agora, quanto mais para cima ele tiver, maior a chance de bloquear os dois pulmões. Certo? Uma vez eu estava numa UAI, não lembro qual que era, não sei nem o que eu estava fazendo lá, eu acho que era na UAI Martins, porque lá tinha atendimento odontológico, né, pacientes especiais, então de vez em quando a gente ia lá atender algum paciente. E eu lembro que na época que eu atendia lá, chegou uma mãe na recepção lá, com um menino, o menino estava brincando de carrinho. E tá com a mãe, mas tava com o carrinho na mão, passando o carrinho no balcão lá, no chão. Nessa época não tinha corona, né? Podia. Mas o menino chegou lá e a mãe falou assim, ó, trouxe meu filho aqui, que meu filho aspirou uma tampa de uma caneta. E eu fiquei, né, observando o assunto lá, estava esperando o resto do pessoal chegar para começar o atendimento, e eu fiquei observando essa mãe e esse menino. Então, o que ela alegou? Que o menino tinha aspirado a tampa de uma caneta. Vocês acham que se esse menino tivesse aspirado uma tampa de uma caneta, esse menino estava brincando de carrinho? Não estava. Né? Ele estava ficando roxo, ele estava engasgado, ele estava tossindo. Então, assim, sem eu olhar nem para o menino, sem fazer exame nenhum, eu tinha praticamente 100%, e nem médico eu sou, hein, mas eu praticamente tinha 100% de certeza de que esse menino, se realmente essa tampa de caneta desceu para algum lugar, essa tampa devia estar no estômago dele, ele deve ter engolido essa tampa. E aí a tampa desce pelo esôfago, vai lá no estômago, quer dizer, se tudo correr bem, ele vai eliminar essa tampa no dia seguinte através das fezes, tá? Agora, por que eu tenho certeza de que não desceu pelas vias aéreas, então ele não aspirou? Porque a gente engasga até com saliva, né? Você está conversando, às vezes engole e inspira ao mesmo tempo, a saliva entra, né, no buraquinho errado ali, ao invés de descer pelo esôfago,
entra na laringe, ou seja, fica tossindo, seja engasga, você imagina com a tampa de caneta. Então, primeiro sintoma de alguma pessoa que aspirou alguma coisa é falta de ar, é tosse, é engasgo, certo? Chegou um paciente no pronto-socorro, estou com suspeita de ter aspirado alguma coisa. Opa, se aspirou, ele está com alguma dificuldade respiratória. Ah, não, está normal, está conversando, está inspirando e expirando normalmente. Provavelmente a pessoa deve ter deglutido esse objeto, certo? Gustavo, Eu? vamos chamar eles de quando você está em falta de ar, eles têm já e a pessoa começa a respirar. É nesse tipo de caso, né? Se a pessoa respirar alguma coisa, tá de ar, tá acontecendo, você tem que abrir aqui, né? Sim, é a traqueostomia. Mais para frente eu vou falar isso aí, mas já vou adiantar aqui. Geralmente, nesse tipo de caso, a pessoa aspira, passa a passagem de ar, você tem que abrir, né? Depende. Olha essa imagem aqui, ó. Vamos imaginar o seguinte: aqui é a traqueia, certo? Na verdade, essa perfuração da traqueostomia ela é feita aqui em cima, aqui, ó, no comecinho da traqueia. Às vezes, essa perfuração, depois nós vamos ver a respeito um pouquinho disso aí, às vezes essa perfuração ela é feita até na laringe. Mas vamos para a traqueostomia. Vamos imaginar aqui, ó, vai fazer uma perfuração na altura aqui da setinha aqui, só para você entender, certo? Beleza. Se essa pessoa, a seta subiu aqui, ó. Se essa pessoa aspirou uma moeda e a moeda está aqui, onde está a setinha, vai adiantar eu fazer uma traqueostomia aqui em cima? Não vai, porque não vai chegar ar no pulmão da mesma forma, concorda? Então, assim, dificilmente você vai fazer uma traqueostomia que você aspirou uma tampa de caneta, uma moeda, ou sei lá, seja o que for, uma bolinha de alguma coisa, né? Tá. É diferente, por exemplo, vamos imaginar que você engasgou um pedaço de carne. Tá comendo, deu engolida, a carne ficou presa na garganta lá, não sabe se desce, se volta, tá naquela agonia, tá. Esse pedaço de carne, ele vai estar lá na faringe, lá em cima. Vamos imaginar, não estou falando que é para fazer traqueostomia para isso, hein? Mas assim, vamos imaginar que o pedaço de carne está lá em cima na garganta. Se você fizer uma perfuração aqui, resolve para a respiração? Teoricamente, sim. Por quê? Porque o que entupiu está mais em cima. Então, você fazendo a perfuração aqui, automaticamente o ar vai entrar e sair por aqui, mas vai conseguir chegar até os pulmões, certo? Então, a traqueostomia ela não é indicada para esse caso, desse exemplo que a gente deu, por quê? Porque o bloqueio vai estar mais embaixo. Um outro exemplo, a pessoa às vezes faz uso de prótese total, de dentadura. Raríssimo acontecer isso aí, mas vamos imaginar que essa pessoa, à noite, sei lá, essa dentadura sai da boca e a pessoa engole, né? Ou essa dentadura vai parar lá na garganta dela, certo? Se parou lá na garganta, lá tá tampando o nariz e a boca. Então não vai entrar ar pelas vias aéreas superiores. Se ela não conseguir cuspir essa dentadura de novo, ou se ninguém conseguir puxar, tirar isso, aí seria uma opção fazer a traqueostomia. Porque lá em cima tá tampado, mas você abre um orifício aqui, pelo menos para salvar a vida dela. Certo? Não estou falando que é para fazer isso se acontecesse em casa alguma coisa assim, mas seria uma alternativa. Beleza? Professor, Eu. Márcia, nesse caso aí, então, que o senhor falou da moeda, qual seria o procedimento viável para desobstruir? O Márcio, vai depender de onde que realmente essa moeda parou. Né? Então, vamos imaginar que ela parou aqui na traqueia, ó, mais para cima. Uma das opções é fazer isso aí, às vezes, até a nível de ambulatório. O próprio otorrino, né, através daquela nasolaringoscopia, né, que é aquela câmera,
Ele consegue, como se fosse uma endoscopia, só que das vias aéreas, né? Ele consegue visualizar isso aí, e às vezes com uma pinça, né? Ou com uma espécie de sonda, ele consegue pegar esse objeto. Agora, se tiver entrado lá para os brônquios principais, bronquíolos, por exemplo, uma coisinha menor, né, uma bolinha de chumbo, alguma coisa assim, aí é cirúrgico, entendeu? Aí é raio-x, ressonância, vai para o centro cirúrgico, abre e tira isso aí, certo? Certo. E também, se cair dentro do pulmão, também corre o risco de ter uma infecção, né? Porque é um corpo estranho lá dentro, né? Sim, mas isso aí pode acontecer até com arroz. Imagina você engolindo, comendo um arroz, engasga, e um grãozinho de arroz entra pro buraquinho errado, por exemplo. Você vai tossir, vai engasgar, quer dizer, geralmente, na grande maioria das vezes, você tosse até você eliminar isso. A tosse é um reflexo do nosso corpo, um mecanismo de defesa, para a gente tentar jogar aquilo que entrou por buraco errado, jogar para fora. Mas e se não acontecer? Vamos imaginar que cai, chega um ponto que o seu organismo para de expelir isso e você para de tossir. Pode acontecer, sim, você poder ter uma pneumonia, uma bronquite, né, infecciosa, isso aí pode acontecer. Gente, tô tomando é água, viu? Não é cerveja igual o Bruno, não. Bruno não, Marrone, sei lá quem que é o... É o Gustavo Lima, professor. Não, Gustavo Lima faz comida, né? Cospe nas comidas. Vocês viram que trem de doido aqui? Muito bem. Bom, continuando o desenho aqui, ó. Esse arquinho que está aqui embaixo está representando quem? O diafragma, que é o músculo responsável pela respiração. Imagina o seguinte, quando eu estou expirando, então quando eu estou jogando o ar para fora, o meu diafragma ele fica relaxado e fica curvado assim, ó. Como se ele estivesse empurrando o pulmão para cima. Quando eu vou inspirar, imagine isso aqui sendo esticado. Então, o diafragma fica aqui, ó. O diafragma, ele abaixa, aumenta o espaço interno do pulmão aqui, e aí o ar consegue entrar. Mas aí lá para frente nós vamos falar disso aí. Beleza? Outra coisa, no desenho aí do celular de vocês conseguem ver uma linhazinha aqui, ó. Então, o pulmão direito tem essa linhazinha aqui e tem essa linhazinha aqui, ó. Então, o pulmão direito, ele é dividido em 3 partes. 1, 2 e 3. O pulmão esquerdo, ó, só tem uma linha aqui, ó. Então, ele é dividido em 1 e 2 partes só. Então, o pulmão esquerdo, ele é menor. Pulmão direito, eu tenho um lobo superior, eu tenho um lobo médio e eu tenho um lobo inferior. O que é lobo? São essas partes do pulmão aqui, ó. Imagina essa divisória aqui, essa linha, ó. Então, o lobo inferior, essa parte aqui, ó, o lobo médio, e aqui eu tenho o lobo superior. Então, é como se fosse a nomenclatura dada a essas partes. No pulmão esquerdo, ó, a divisão está aqui, ó. Esse aqui é o lobo inferior e esse aqui é o lobo superior. Então, não tem um lobo médio. Tranquilo? Então, o pulmão esquerdo é menor do que o pulmão direito. O pulmão direito é dividido em 3 partes, o pulmão esquerdo dividido em 2 partes. Vamos ver um pouquinho dos alvéolos agora. Vamos aumentar aqui, ó. Ó o alvéolo pulmonar. O cachinho de uva aqui, ó. Essa redinha que está em volta desse cachinho de uva, isso aqui são os capilares sanguíneos. Então, perceba a quantidade de vamos dizer, veiazinha. Na verdade, são capilares, né? Mas a quantidade de vasos sanguíneos envolvendo esse saquinho de uva aqui, ó. E por que tem que ser muito vaso sanguíneo aqui? Para trocar o gás, para substituir o gás carbônico pelo oxigênio. Então, ó,
o oxigênio que está dentro do alvéolo, ele pula para o sangue. E o gás carbônico que está no sangue, ele pula para dentro do alvéolo. Esse processo de troca gasosa aqui nos alvéolos pulmonares, a gente dá o nome de hematose. Então, o oxigênio que vem lá das narinas, desce lá, né? Narinas, fossos nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios principais, brônquios lobares, bronquíolos, alvéolos. Chegou nos alvéolos aqui, ó. Esse oxigênio que está dentro do alvéolo, ele pula para o vaso sanguíneo. E o gás carbônico que veio lá da célula, chega nos alvéolos pulmonares, ele sai dos vasos sanguíneos e entra para dentro do alvéolo. E aí eu vou conseguir expirar esse gás carbônico. Tranquilo isso, gente? Beleza? Então vamos lá. Como pergunta, professor, esses caixinhos de uva que o senhor fala, porque eu já vi pulmão assim, de animais, né? Tipo assim, uma esponjazinha, não é isso? Cheio de buraquinho. Seria isso aí? Não, o pulmão como um todo, mesmo o pulmão do humano, ele tem uma estrutura esponjosa. Por quê? Porque ele é todo furado. Vamos dizer assim, ele tem que ter essa consistência esponjosa, porque dentro de cada espacinho passa os bronquíolos, passa a artéria, passa a veia. Então, a consistência do pulmão ela é esponjosa. Agora, esse saquinho que eu falo, que são os alvéolos pulmonares... A gente não dá para... Não. É microscópio. A gente não consegue enxergar o olho. Certo? Porque é muito pequenininho. Beleza? Só recapitulando aí, fazendo uma revisão zona para quem entrou depois, né? E para quem está desde o começo também, para revisar. Então, o sistema respiratório nosso, ele serve para quê? Para captar oxigênio, né, jogar o oxigênio para dentro e eliminar o gás carbônico. Quando eu jogo o oxigênio para dentro, eu chamo isso de inspiração. Quando eu jogo o gás carbônico para fora, eu chamo isso de expiração. Beleza? Quando eu inspiro o oxigênio que está na atmosfera em volta da gente, no ar, né, ele entra pelas narinas, que é o buraquinho do nariz, pelas fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios principais, brônquios lobares, bronquíolos e alvéolos. Alvéolos é esse cachinho de uva que eu falei aí, que a gente não enxerga, é muito pequenininho. Esse oxigênio chega nos alvéolos pulmonares, não tem para onde ele ir. Então, ele pula na corrente sanguínea. Ele entra na corrente sanguínea e aí vai ser levado até as células. Por outro lado, a célula trabalhando produz sujeira. Uma dessas sujeiras que a célula produz é o gás carbônico. Então, esse gás carbônico vem na corrente sanguínea, vem. Opa, chegou nos alvéolos pulmonares, ele tem que ser jogado para fora do corpo. Como que ele vai sair? Ele sai do sangue, sai da corrente sanguínea, entra para dentro dos alvéolos pulmonares, e aí eu vou expirar esse gás carbônico, então, através do movimento, né, expiratório. Eu vou jogar esse gás carbônico para fora através da expiração. Por isso que a gente fala que inspira oxigênio e expira gás carbônico. Beleza? Percebam que até agora eu não usei o termo respiração. Então, falar assim, o sistema circulatório serve para fazer a respiração? Não. Ele serve para fazer a inspiração e a expiração, que é jogar o oxigênio para dentro e jogar o gás carbônico para fora. A respiração, diferente do que a gente aprende quando está lá no colegial, né, na oitava série e tudo, a respiração ela é uma reação química que ocorre dentro da célula. Então, a respiração, ela é celular. A troca, né, a célula ela usa o oxigênio e usa o alimento que a gente dá para ela para produzir energia. E aí ela joga fora quem? O gás carbônico. A essa reação química que ocorre dentro da célula, usando o oxigênio e jogando fora o gás carbônico, isso é respiração. Beleza? Então, a partir de hoje, a gente não vai usar o termo mais, quem que respira no meu corpo? É o pulmão? Não, quem respira no nosso corpo são as células. Beleza?
Bom, Professor, eu de novo com as minhas observações. O sim, senhor falou isso sobre a gente olhar por esse lado agora da pandemia e do corona, o que está acontecendo, essa infecção pulmonar é por causa disso, né? Por causa da respiração celular, porque o vírus ataca as células, não é isso? Mais ou menos isso? Essa respiração que o senhor quer me falar agora na célula. Tá, essa célula que eu dei o exemplo, vamos imaginar que pode ser a célula do seu pé, beleza? Pode ser uma célula que não tem nada a ver com o pulmão. Então, assim, esse oxigênio tem que chegar na célula do seu pé, na célula do seu coração, na célula do seu cérebro, beleza. Essa questão do vírus, assim, eu tenho procurado ler muito artigo a respeito disso aí, até mesmo para a gente entender, que cada vídeo que você vê no WhatsApp, te manda, ou no Facebook, cada médico fala uma coisa. Verdade. Então, eu procurei ler alguma coisa a respeito para ver se eu chegava à conclusão. Mas, enfim, existem duas teorias. Uma, que esses vírus, eles têm uma predisposição a atacar células do pulmão. Márcio, eu desativei aqui só um pouquinho para o pessoal conseguir ouvir, tá? Mas qualquer coisa você abre de novo aí para refazer a pergunta. Mas então, assim, eu já li artigos falando que o vírus ele tem uma predisposição a atacar células do próprio pulmão, né? Então, ele entra, instala na região do pulmão e começa a destruir células pulmonares. Essa foi uma teoria. A segunda teoria que eu li em outros artigos foi que essas células, elas têm os vírus, né, têm uma predisposição a atacar células sanguíneas, e essas células sanguíneas, elas favorecem a aglutinação de sangue. E aglutinando sangue, vamos dizer assim, endurecendo o sangue, é onde ela pode, às vezes, causar também dificuldade respiratória. Por quê? Porque começa a destruir hemácias, que são as células vermelhas do nosso sangue, e são as células responsáveis por transportar oxigênio no nosso sangue. Então, se o vírus mata as hemácias, ou bloqueia essas hemácias, automaticamente não transporta oxigênio. Se não transporta oxigênio, não chega oxigênio na célula, você começa a ter falta de ar. Então, eu estou mais propenso a acreditar nessa segunda teoria, de que bloqueia o transporte de oxigênio do sangue. E isso aí vai te dar falta de ar da mesma forma, entendeu? Agora, toda infecção viral, ela causa, né, vamos dizer assim, um efeito colateral muito grande no organismo, né? Por isso é que você tem febre, por isso é que você tem tosse, por isso é que você tem coriza, né? A infecção viral, ela é muito mais chata de ser tratada do que uma infecção bacteriana. A bacteriana, a partir do momento que você descobre, né, faz uma cultura ali, descobre que tipo de bactéria que está ali, beleza, existe um punhado de antibiótico. Você começa a entrar com antibiótico, na grande maioria das vezes você consegue eliminar essa bactéria. Agora, o vírus, como é o caso do corona aí, não existe remédio para vírus. E aí você fala, e esses que eles estão falando, né, para malária, essa medicação que eles estão falando aí, são medicações que têm tido um resultado bom, mas que tem muitos efeitos colaterais. Então, quem toma esse remédio tem que fazer acompanhamento médico, tem que ser em ambiente hospitalar, não é eu sair na farmácia, comprar esse remédio e começar a tomar, que te dá falta de ar, te dá fraqueza, te dá tontura, né? E outros efeitos também, taquicardia. Então, a pessoa que tem algum problema já cardíaco, tem que, se for tomar essa medicação, tem que tomar com mais cuidado. Então, o negócio não é tão simples assim, não. Beleza? Mas o vírus ataca, sim, as células da parede do pulmão. Certo? Bom, continuando, então, falar um pouco agora sobre as estruturas, né? Agora nós vamos entrar propriamente dito na anatomia. Então, o nariz,
ele é um órgão, né, mediano da nossa face, né, ele está na linha média, lembra lá do nosso primeiro dia de aula, onde falou de estruturas medianas, é uma estrutura que está no meio exato do corpo. O nariz é uma estrutura mediana. Então, ele tem um formato, né, piramidal e está localizado, então, no centro da face. O nosso nariz, na grande maioria das pessoas, ele é constituído, vamos dizer, grande parte dele por uma estrutura cartilaginosa. Então, o nariz tem osso? Tem. Mas é uma pequena parte dele, né, mais em cima, depois nós vamos mostrar no desenho aqui. Mas a maior parte dele é formado por uma estrutura de cartilagem. Por isso que se você encostar a mão no seu nariz, na ponta do nariz, você movimenta ela para um lado e para o outro, mas ao mesmo tempo ela é firminha. Então, a cartilagem, ela proporciona isso. Ela dá uma sustentação, mas ela não é rígida, não é dura como um osso. Beleza? Mas existe uma outra parte do osso, do nariz, que é formada por osso. Depois nós vamos falar no desenho aí. Então, o nariz internamente, ele possui um espaço que a gente chama de fossas nasais, certo? Esse espaço, ele está localizado entre as narinas, que é o buraquinho do nariz, e entre a faringe, que é aquele órgão lá que passa no fundo da boca, que é a garganta que a gente fala, a goela que a gente fala, certo? Essa fossa nasal, ou essa cavidade nasal, ela é dividida por uma parede que a gente dá o nome de septo. Então, tem gente que fala que existem duas fossas nasais, a direita e a esquerda, e tem autores que falam que existe uma fossa, apenas uma fossa, apenas um espaço, e esse espaço, então, é dividido por uma parede chamada de septo. Então, lá, ó, nariz, essa estrutura mediana da face, né? Ele tem essa estrutura piramidal, com uma ponta, que é o ápice, a base do nariz, onde estão localizadas as narinas, e aqui no meio, ó, essa parede, que é o septo, que divide, né, a fossa nasal em lado direito e lado esquerdo, certo? Isso aí eu acho que está claro para todo mundo. Então, ó. Professor, no caso, o septo é um osso, é a parte óssea do nariz. O septo, ele tem uma parte óssea e tem uma parte cartilaginosa também. Essa paredinha que divide o nariz, ele tem osso e tem cartilagem, são as duas coisas. Geralmente, quando você tem um desvio de septo, ou essa parede é torta, ou você teve uma pancada, uma fratura e quebrou o septo, aí nós estamos falando da parte óssea dele, tá? Mas todo o nariz, ele tem uma porção óssea e tem uma porção cartilaginosa. É nesse desenho que abriu aqui, ó. Aonde vocês estão vendo em azul é cartilagem. Então, geralmente, né, do meio do nariz para baixo, ó, a ponta dele, tudo isso aqui é cartilagem. A asa do nariz, ó, é cartilagem. Isso aqui serve para manter as narinas abertas, né? Então, toda essa parte azul é cartilagem. Uma vista inferior do nariz, olhando o nariz por baixo, ó, isso aqui é septo, ó. Essa parte dele aqui é cartilagem. Agora, mais para cima, aí já tem a parte óssea. Beleza? Então, toda a estrutura, o esqueleto do nariz, a gente fala que é um esqueleto ósseo-cartilaginoso. Então, tem cartilagem e tem osso. Então, vamos lá. O nariz, né, é até engraçado a gente falar isso, né? Sempre, nariz sempre foi um motivo de piada, né? Para tudo, fulano é bico de papagaio, né? Mas, enfim, nariz a gente sabe que tem, apesar de ser essa estrutura piramidal da nossa face, tem alguns que são maiores, tem outros que são menores, tem uns que são, né, o ápice dele mais levantado, então tem o nariz mais empinado, outros, né, uma base mais horizontal, então tem nariz grande, tem nariz pequeno, tem nariz de tudo quanto é jeito.
O fato é que todos os narizes que a gente conhece, eles vão ter uma raiz, que é essa parte mais em cima do nariz. Essa parte aqui é o osso. Né? O osso nasal, ele está nessa região aqui, ó. Então, é a parte do nariz que menos movimenta. Se você for mexer no seu nariz com o seu dedo, essa parte de baixo aqui movimenta muito mais do que a parte de cima. Então, essa parte aqui, ela é óssea, né? É o osso nasal. Nós temos o dorso do nariz, que é essa parte aqui, mais ou menos nessa altura aqui, ó, daqui, só para vocês entenderem, assim, né, didático, só para ter uma noção. Vamos imaginar, da onde está a seta aqui para cima é o osso, daqui para baixo é cartilagem. Por isso é que essa parte movimenta mais do que essa aqui. Então, quando fala assim, teve uma pancada no nariz, fraturou, nós estamos falando de parte óssea. Então, fraturou ou essa parte mais superior, ou, às vezes, parte do septo, certo? Nosso nariz tem uma ponta, que é o ápice, que é aqui, e... Quer perguntar alguma coisa aí, Maria de Socorro? Não? Não, professor, por enquanto não. Beleza. Então, temos o ápice, que é a ponta dele. E aqui embaixo nós temos as narinas, né? Que está localizado na base aqui. Então, narina é esse buraquinho aqui, ó. Vocês já perceberam que na entrada das narinas tem pelos, né? Alguns têm mais, outros têm menos, né? Alguns cortam para não ficar aparecendo, né? Pessoas mais idosas geralmente têm um volume maior de pelo nessa região aqui. Para que servem esses pelos aqui? É espécie de um filtro inicial, né? Então, se você inspirar um ar, às vezes sujo, com poeira, alguma coisa assim, parte dessas partículas maiores vão ficar retidas nesses pelos aqui. Então, isso aqui é um tipo de defesa que a gente tem na entrada das narinas. Quem vai muito para fazenda, né? Às vezes passa o final de semana em fazenda, roça, esse negócio, sabe que às vezes vai mexer com terra, alguma coisa assim, capinar alguma coisa, depois vai suar o nariz, a secreção sai marrom, né? Por que sai marrom? Obviamente porque entrou partícula de terra, de poeira no nariz. E parte dessas partículas aí vão ficar retidas aonde? Nesses pelinhos. Então, assim, não precisa deixar crescer, né, para fazer trança na ponta do nariz, mas, por outro lado, também não precisa cortar tudo, né, raspar tudo para perder toda essa, vamos dizer, essa proteção, esse filtro natural que a gente tem aí, tá? Vai permitir, vai impedir a entrada de bactéria, de vírus? Não, porque micro-organismos são pequenos. Mas partículas maiores de poeira, né, de impureza, parte delas ficam retidas assim nesses pelos, né, na entrada do nariz aí. Dorme não, gente. Estou só molhando a garganta aqui. Vamos lá. Então, vamos imaginar o seguinte. Essa foto, obviamente, eu tirei da internet. Essa foto, né, eu tirei da internet, mas para a gente entender o seguinte. Isso é um rosto de uma mulher e o nariz, ele está localizado justamente no meio da nossa face, na porção central da nossa face. Então, assim, quando você olha para o rosto de uma pessoa, mesmo que você fale que não é, a primeira coisa, ou uma das primeiras coisas que você vê na pessoa, que você nota numa pessoa, é o nariz. Né? Nariz, boca, é aquela região central ali. Eu gosto muito de mostrar essa foto aí, para a gente ver o seguinte. Essa mulher aí, ela não é uma mulher feia.
certo? Ela não é, na minha opinião, ela não é feia, mas também não é uma mulher bonita. Por que eu falo isso? A ser exigente? Não. Aí eu já estou falando um pouquinho da minha área, né? Que é ortodontia, que é osso, né? De boca, de nariz. Então, assim, se essa mulher fosse minha paciente e chegasse no meu consultório e eu precisasse fazer uma análise da face dela, como eu faço com os pacientes que vão colocar aparelho comigo, eu diria que essa mulher tem esse osso aqui, ó, que é o osso da maxila, para dentro. Vocês entenderem assim, é como se tivesse isso aqui amassado para dentro aqui, ó. Por que eu falo isso? Porque ela tem muita bochecha. E geralmente, com raríssimas exceções, pessoas que têm um volume muito grande de bochecha, é sinal que esse osso aqui ele está para dentro, ele está fundado. Exagerando, é como se ela tivesse tomado um murro aqui, ó, um soco aqui, isso aqui, a lataria amassou e entrou para dentro da face. Tá? Pra vocês entenderem o que eu estou falando. Então, assim, se fosse arrumar isso aqui, a solução dela seria fazer uma cirurgia ortognática, isso aí quem faz é cirurgião dentista bucomaxilo, pega esse osso aqui e chega um pouquinho para frente. Chegando esse osso um pouquinho para frente, diminui um pouquinho o volume de bochecha e o nariz dela, esteticamente, fica melhor também. Aumenta um pouco o tamanho do nariz. Não tem a foto dela de lado, mas se a gente pudesse ver essa mesma pessoa de lado, a gente ia ver que ela deveria ter um nariz muito pequeno. Então, melhora esteticamente, né, isso aí. Então, o nariz é uma estrutura importante. A pessoa que tem, com raríssimas exceções, né, a pessoa que tem um nariz feio, ela acaba tendo uma estética facial, no geral, feia também. A não ser que compense. Não estou falando que essa mulher aqui é feia, tá? Mas não é uma mulher que chama atenção, apesar de ter o olho bonito. Beleza? Esse cidadão aqui, que algum de vocês conhece, nó o quê, Poliana? Só vi sua boca falando nó, né? É um rapaz que a gente não joga fora, não. Certo? Não é um cara bonito. Frank é Chobão, ó. Tô brincando, hein, Frank? Mas, enfim. Tom Cruise, né, para quem conhece, acho que todos conhecem, galãozão aí, né? É um cara feio? Não é, não. Se eu fosse mulher e ele me implorasse muito, às vezes eu namorava com ele. Mas não é o caso aqui, não. Mas perceba o seguinte, acompanha na seta aqui, ó. Todo mundo consegue perceber que ele tem um desvio de septo nessa região aqui, ó. Aí você fala, mas você é homem, você está reparando isso aí porque você é homem, porque mulher não vê isso, não. Vê também, mulher vê mais que o homem, ó. Ele tem o nariz torto para o lado direito dele. Mas beleza, como um todo, ele não é o feio, mesmo tendo o nariz torto. Hoje, segundo as revistas aí, né, as fofoqueiras de plantão aí, fala que ele já fez a cirurgia e já arrumou isso aí. Então, hoje a face dele está mais harmônica do que na época que foi tirada essa foto aí. Mas para mostrar para vocês que o nariz ele é uma estrutura que chama atenção na face de uma pessoa, mesmo que você não queira. Então, você bate o olho numa pessoa e fala, nossa, ó, bonitão, vai ter um nariz torto. Então, todo mundo tem defeito. Certo? Professor, esse desvio de septo aí, além de esteticamente, provoca algum outro problema? Quem tem esse problema? Depende, Márcia. Aí você tem que fazer um exame, que é essa nasolaringoscopia, que é como se fosse uma endoscopia do nariz, ou às vezes radiografia ou tomografia, para ver se esse desvio de septo, se ele, de um dos lados, né, se ele compromete muito o espaço interno. Existem pessoas que têm desvio de septo e um dos lados do nariz, por exemplo, fica com a capacidade de 20% só de passagem de ar. Então, assim, muito pouco. Então, geralmente, pessoas que têm desvio de septo muito grande, um dos lados do nariz entra ar com mais dificuldade. Então, se ela começa a ter dificuldade de inspirar, de passar pelo nariz, e começa a respirar pela boca,
isso aí sim é indicação de cirurgia para fazer a correção, certo? Eu diria... Assim, mas o que que causa isso, esse desvio? O que que causa? Por que que acontece isso? Ô Márcia, você quer ficar aqui até 4 horas da manhã falando sobre isso, eu vou te falar tudo que causa. Mas Ué, fica... professor, é minha dúvida. Não, eu estou brincando com você. Lógico que eu não vou entrar nesse meio da questão, mas Não, pode ficar. vou contar uma história para vocês, então. História, assim, todo mundo consegue entender que o teto da nossa boca, o chão da nossa boca, o teto da nossa boca é o chão do nariz. Todo mundo consegue entender que se eu pegar uma furadeira e furar o céu da minha boca, eu caio dentro do nariz. Certo? Então, o que divide o nosso nariz da nossa boca é o palato, é o céu da boca. Então, vamos lá. Vamos imaginar que eu seja uma pessoa... porque, assim, para mim, tirar o slide aqui e pegar uma outra aula que eu tenho, é complicado aqui para eu sair aqui, mas para vocês entenderem, se for um caso, no outro momento eu mostro isso. Mas imagine o seguinte, se a criança chupa dedo, e o fato dela chupar dedo, ela vai alterar a arcada dentária dela, certo? Geralmente, vai alterar o céu da boca dela também. Pessoa que chupa dedo, ou chupa bico, ou mama mamadeira há muitos anos, ela tem um céu da boca mais estreito e mais fundo. Se eu tenho um céu da boca mais estreito e mais fundo, o que acontece com o meu nariz? Ele também fica mais estreito. E pelo fato do céu da boca ser mais fundo, força o septo nasal. É como se fosse uma folha de papel. Se eu forço uma folha de papel, o que vai acontecer com ela? Ela vai dobrar, ou ela vai entortar. É o galhozinho verde de uma árvore. Então, se eu aperto, se eu forço ele emborca para um dos lados. Então, assim, a maioria das pessoas que tem desvio de septo, isso aí é de origem dentária. É por algum estímulo que ela teve deletérico, né, que prejudicou a boca e isso refletiu no nariz. Ponto. Isso pode ser também uma má formação lá de origem embrionária? Pode também. Então, assim, causas de um desvio de septo são inúmeras. Ele pode ter tomado, por exemplo, um soco, uma bolada, praticando algum esporte e teve esse desvio de septo? Pode. Então, assim, tem N fatores que podem favorecer ao surgimento de um desvio de septo. Por isso que eu brinquei, né, que tem assunto até 4 horas da manhã. Mas, enfim, eu não sei qual foi o caso dele aí. Mas, independente do que causou, o desvio de septo ele tem que ser corrigido. E se esse desvio de septo for de origem dentária, a parte dentária ela tem que ser corrigida também até antes de mexer no nariz. Então, assim, boa parte dos pacientes que tem, né, atresia de maxila, então céu da boca estreito, profundo, que tem mordida cruzada, que depois nós podemos até conversar, né, no outro momento, conversar sobre isso. Mas, enfim, tem alteração de dente, e essa alteração de dente favorece ou prejudica a respiração dele, a primeira coisa que tem que resolver, primeiro é os dentes, para depois resolver a questão do nariz. Porque se você só arruma o nariz e mantém o problema na boca, já que o céu da boca é o chão do nariz, esse problema acaba voltando. Então, é muito comum, a pessoa faz cirurgia, né, de adenoide, faz cirurgia de desvio de septo e tem um problema dentário, né, uma maloclusão, uma mordida errada nesse ponto aí, o problema respiratório dele volta, certo? Por isso é que sempre tem que conversar muito bem com o médico que vai fazer cirurgia, com o otorrino tem que ter o contato com o dentista que entende disso aí, certo? Mas tratar o paciente como um todo. Não adianta desempenar a boca e deixar o nariz torto, não adianta desempenar o nariz e deixar a boca torta. Beleza? Espero, assim, Márcia, superficialmente, mas que você tenha, assim, acredito que deu para entender, né, o
por quê, mas é muito amplo. Agora... Não, deu para entender, sim, obrigada. Beleza. Agora, sim, só para a gente entender, né? Um paciente que respira pela boca, né? E isso aí foi quando a gente começou a aula, né? Que eu falei que o ideal é que ele tenha um padrão nasal, que ele inspire só pelo nariz. O paciente que respira pela boca, o respirador oral que a gente fala, ele tem problema demais na vida, né? Vamos imaginar uma criança respiradora oral. Eu estou acostumado a trabalhar com isso. Se eu olhar para uma criança, eu sei se ela respira pela boca ou não, né? Independente da mãe jurar de pé junto que o filho dela respira pelo nariz. Mas é uma criança que tem um aspecto cansado, geralmente tem olheira, né? Que é uma característica do respirador bucal. Geralmente é uma criança que tem... tenta imaginar isso aí, que tem peito de pomba, então tem o peito dele é muito estufado, ombro para frente, é corcunda, então tem uma lordose, né, na região da cervical, então ele é corcundinha, geralmente anda mais curvado. Então você olha para uma criança, você vê aquele aspecto cansado, parece que a criança correu uma maratona completa e está ali na sua frente, né? É uma criança que não consegue fechar a boca, ela fica o tempo inteiro com a boquinha aberta, né? Expondo o dente, então fica com aquela... imagina a figura da Mônica, né? Com aquele dentinho sempre aberto. Aquilo ali é uma característica muito comum do respirador, da criança respiradora bucal. Mastiga com a boca aberta, e aí a mãe briga com ele, né? Fulano, fecha a boca, né? Tem que mastigar com a boca fechada na mesa e tal. Se ele mastigar com a boca fechada, ele morre. Por quê? Porque ele só respira pelo nariz. Então, é um instinto de sobrevivência dele. Se ele fechar a boca para mastigar, o menino fica roxo e cai duro comendo ali, né? Então, é uma característica dele. Tem sono agitado. À noite tem uma criança que movimenta muito na cama. Geralmente tem quadros de ronco. Então, a criança ronca à noite ou tem apneia, tem paradas respiratórias. Tem uma ligação muito grande com a diurese noturna. Então, é a criança que faz xixi na cama. Também é uma característica do respirador bucal. Então, assim, é um assunto muito complexo, né? E é assunto, assim, que a gente fica horas e horas conversando e não fala tudo. Mas é importante a gente, para quem tem filho, né, sobrinho, começar a tentar isso aí. Se a criança tem essas características, começa a desconfiar, né, de respirador bucal. E começa a ter problemas também respiratórios. Então, gripa com frequência, sinusite frequente, dor de garganta frequente, né? Enfim, às vezes otite, dor de ouvido frequente, tudo isso é característica de respirador bucal. Vai na escola, o professor fala que a criança não presta atenção, não fica quieta, não aprende as coisas, e aí já é tratada por psiquiatra, por déficit cognitivo, né? Criança que tem hiperatividade, e às vezes o problema dela é só respiração bucal. Então, lembrando... Tá, professor, embora o senhor falou que o assunto é amplo, só uma dúvida. O senhor falou de criança, mas isso aí é por que isso acontece? Porque é uma anatomia na pessoa ou por descuido, sei lá. Por que isso acontece? De respirar só pela boca, não conseguir respirar pelo nariz? Márcia, a maioria dos problemas tem a ver com aleitamento, com amamentação. Criança que amamenta só na mãe, então a amamentação que a gente fala é ordenha, né? A amamentação no peito. Criança que mama só na mãe, dificilmente ela tem esse problema, dificilmente. Então, geralmente, isso aí está envolvido com mamadeira, com bico, com hábito de sugar dedo, entendeu? Na grande maioria dos casos. Um paciente que chega no nosso consultório, que a gente vai perguntando, fazendo um histórico, né, na anamnese dele, e relata lá, fala, mamou exclusivamente, né, os 6 meses só em mim, a mãe fala, né, mamou só em mim até os 6 meses, exclusivo, e depois permaneceu, sei lá, até 1 ano, 2 anos, que seja. Não vamos discutir o tempo, né, que ele fica.
dificilmente essa criança tem problema alérgico, o índice de alergia em menino que amamentou só na mãe é muito pequeno, problema respiratório, inclusive, né, maloclusão, questão de septo. Então, o risco disso acontecer numa criança que amamentou exclusivamente na mãe é muito pequeno. Tá, mas nesse caso aí, tem, lá no popular, tem conserto? Tem como melhorar? Ou é para a vida inteira depois que já está dessa forma? Tem. Agora, depende da época que isso é diagnosticado, né? Porque numa criança é muito mais fácil desempenar o osso de uma criança que num adulto. Então, assim, depende muito da época que foi diagnosticado isso aí. Quanto mais novo, melhor. Vamos dizer, o osso está mais mole, você pode entrar com um aparelho, né, intraoral, aparelho ortopédico, você pode fazer acompanhamento com otorrino. Não estamos falando de cirurgia, porque geralmente cirurgia ela é indicada, mas depois que o paciente encerrou a fase de crescimento. Então, no homem, aproximadamente em torno aí de 18 a 20 anos, na mulher, um pouquinho mais cedo, a partir dos 16, 17 anos. Certo? Professor. Quem? Gabriela, deixa eu te perguntar, você pode explicar um pouco mais sobre a fenda palatina? Posso. É a Gabriela que tem o nome de Sandrélia lá, ó. Viu? Beleza. Vamos lá. Gabriela, aí a questão da fenda palatina, vamos dizer assim, vamos imaginar um problema de malformação. Durante a formação do feto, as estruturas da face, elas formam que praticamente ao mesmo tempo. Então, assim, vamos dizer assim, com 1 mês de gestação, 2 meses de gestação, o esboço, aquilo que vai virar boca, nariz, a face, né? Praticamente ela já está pronta, certo? O esboço, o desenho inicial ali já está pronto com 1 mês e meio, 2 meses de gestação. Então, assim, se acontecer alguma coisa nessa gestação, nesse período, pode ser que tenha alguma malformação. Então, assim, a fenda palatina, que nada mais é do que a comunicação da boca com o nariz, o céu da boca ele é aberto, então ele não fecha. Então, você olha dentro da boca de um paciente que tem fenda palatina, você consegue ver o nariz dela por dentro, as fosas nasais. Então, assim, é alguma malformação que teve nesse período de gestação que impediu com que o céu da boca se fechasse. Beleza? A grosso modo, é isso. Então, é uma malformação. Agora, o porquê que ocorre essa malformação? E aí, assim, é uma pergunta interessante que dá pano para a manga aqui para a gente falar, mas vamos imaginar o seguinte. Geralmente, a mulher descobre que ela está grávida com quanto tempo? Vamos lá, Gabriela, pode ser para você mesmo. A Poliana já pôs os dedos lá, mas 3, 2... Eu falei o seguinte, vamos imaginar que você não está prevenindo. Você não está tomando nenhum anticoncepcional, o namorado ou o marido também não está usando preservativo, enfim, está natural. Você começa a desconfiar que está grávida quando a sua menstruação atrasa. Beleza? Se você tiver um ciclo normalzinho, ela só vai atrasar depois de 28 dias. Concorda? Assim, uma média para a gente entender. Então, assim, você só vai descobrir, você só vai desconfiar que você está grávida, no mínimo com 1 mês. Certo? Passou 30 dias, menstruação não veio, 35 dias, 40 dias, o coração já começa a dar uma acelerada, se for casado, se for namorado, então já tem quase um infarto, mas enfim. Beleza, passou 40 dias, aí vai fazer exame e tudo. Então, assim, brincando, 1 mês e meio a 2 meses para você realmente descobrir se você está grávida ou não. Com 1 mês e meio, se for... Mas aí não precisa mais nem ter infarto, né, professor? Aí já era. Tá, isso aí é um outro
Isso aí é um outro assunto, né? Mas, enfim, você já está grávida. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, com 1 mês e meio, você já está grávida e não sabia que estava. Se você for usuária de droga, o que vai acontecer com o feto? Alguma malformação, alguma alteração, ele já pode ter tido. Beleza. Se você mexe com radiação, trabalha no hospital, você é uma técnica de radiologia, ou fez, né, vários exames relacionados à imagem, pode ser? Pode. Se você usa remédio, dependendo do tipo de remédio, que pode causar malformação, e aí muitos vêm na bula, né? Ó, esse remédio pode causar malformação, evite se estiver grávida, enfim. Fato é que você nem sabia que estava grávida e pode ter usado esse tipo de medicação. Ou droga, ou fumo, ou bebida, seja o que for. Então, assim, é culpa da mãe? Não, ela não sabia que estava grávida, né? Por que quando você está tentando ficar grávida, você vai no médico fazer o acompanhamento, eu quero ficar grávida e tal. Primeira coisa que o médico passa para você é o ácido fólico. Por quê? Porque o ácido fólico, ele diminui a chance de ter essas malformações. Entendeu? Então, assim, é um defeito de fábrica, resumindo, né, a fenda palatina é um defeito de fábrica, uma má formação no período embrionário, que acontece quando está formando a boquinha da criança. Qual que é o lado bom? Depois que nasce, detecta isso, vai ser feita cirurgia, e são várias, não é só uma, são feitas várias cirurgias para tentar reconstituir e fechar isso aí. Entendi. Então pode-se considerar uma anomalia. Pode-se considerar uma anomalia, sim. Tô revendo aquele conceitinho nosso, sim. Agora, se ele tiver a fenda palatina, o lábio leporino, né, que é o corte e abertura no lábio também. A criança pode ser feinho, tanto que for. A nasce, não aparece um monstrinho, vamos dizer assim, mas para vocês entenderem. Não chega a ser considerado monstruosidade. Por quê? Porque isso aí não impede ele de viver. Certo? A não ser que ele tenha a fenda palatina. Quando nasce, o pediatra não detecta isso, então na sala de parto ali, ele olha essas coisas e tudo. Não detecta, a mãe não sabe, vai amamentar a criança aspira o leite. Então, se ela tiver a fenda palatina, tem técnica, amamentar a criança mais em pé, né, mais sentadinha, não deitar muito a criança. Então, tem algumas orientações que a gente passa para a mãe que tem um bebê que nasce com a fenda palatina, certo? Mas tirando esse caso aí, o resto seria, como você mencionou aí, uma anomalia. Mas tem como fazer cirurgia, professor? Tem várias, não é só uma não, Maria do Socorro. Geralmente é mandado essas crianças para um centrinho Geralmente é mandado essas crianças aí para o centrinho em Bauru. Bauru é o centro de referência nosso em fenda palatina e lábio leporino. Então manda, e são várias cirurgias, porque é como se fossem cirurgias plásticas, né? Então faz uma cirurgia, fecha um pouquinho, não pode fechar o espaço de uma vez, volta daí um tempo, faz outra cirurgia, até conseguir fechar 100% essa comunicação aí da boca com o nariz. Tem algum tempo determinado para poder fazer a correção? Como é que é? Tem algum tempo determinado. Peraí. 4 vezes mais despesas da pandemia do que normal. Peraí, Frank, fechei a Maria de Socorro aqui para te ouvir. Fala assim, se tem algum tempo determinado para poder fazer a correção, o fechamento do céu da boca. O Frank, isso aí depende muito da abertura, do tamanho dessa comunicação, dessa abertura. Mas, assim, o quanto antes. Então, eu conheço algumas crianças aqui de Uberlândia que 2 dessas eu tive a oportunidade de tratar e de encaminhar esse centro em Bauru. Uma dessas fez a cirurgia, estava com 4 ou 5 meses. Então, já começou a fazer essas etapas cirúrgicas novinha. Então, com 5 meses de idade, já começou. Alguns, se essa fenda não for muito grande, pode esperar um pouquinho mais.
mas desde que a mãe tenha essas orientações, principalmente por questão de alimentação, né, amamentação, porque se tiver abertura a mãe não vê, a criança pode engasgar, né, com leite. Ao invés de ela deglutir, ela aspira, e aí vai leite para o pulmão, começa a ter pneumonia recorrente, então é um casinho complicado mas com orientação tudo dá certo. Beleza? Então, voltando a falar do nariz aí, né? E nariz, beleza, cada um tem um ponto de vista, né? Vocês imaginem o seguinte, isso aqui é uma imagem, né, de uma índia. Isso aqui não é o buraco do nariz dela, não, tá? Isso aqui é tipo um piercing, né? Que é colocado as narinas dela, tá aqui embaixo. Então, ela não tá com o nariz tampado, ela respira. Só que, com certeza, respira menos do que uma pessoa que não tem isso aqui no nariz. Ah, é bonito, é feio, quer dizer, não cabe a gente julgar, né? Até mesmo porque isso aqui é um padrão da tribo dela, quer dizer, da raça dela, é uma coisa que todo mundo faz isso na tribo que essa pessoa vive, né? Então, isso aí é incorporado no padrão de vida dela. Então, não cabe a nós falar se é bonito, se é feio, mas é um padrão de face diferente, né? Mas eu não teria coragem de fazer em mim, não. Bom, cavidade nasal é o espaço interno do nariz. Pessoal, são 8h50. Vamos ver se a gente vai direto até 9 e pouquinho. Né? A gente está em casa, está mais tranquilo. Então, se nós não vamos levar a aula até as 9h35, 9h40. Então, vamos ver se até mais uns 10, 12 minutinhos eu termino, que eu tenho que falar aqui. E aí a gente continua na semana que vem, pode ser? E não cansa para ninguém. E eu vejo se até quarta-feira eu consigo colocar o vídeo dessa aula lá o link, né, desse vídeo lá no AVA. E aí, para quem quiser ter acesso, é só entrar no link lá, certo? Então, cavidade nasal, né, o espaço interno do nosso nariz. Então, Professor, você vai deixar a gente vai poder imprimir essa matéria? Ô, Maria do Socorro, imprimir não vai ter jeito porque vai ser vídeo, né? Então, é porque eu tinha falado na aula passada e no comecinho também, eu acho que você entrou depois, você não ouviu, eu vou disponibilizar o vídeo da aula lá. Então, você pode entrar lá quantas vezes você quiser, né? E se quiser fazer alguma anotação também, vai estar disposto lá. Por que eu não vou colocar o material diretamente tendo vídeo, né? Para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem. Porque se eu só lanço o material lá, vai ter aluno que não vai querer assistir a aula e vai só pegar o material. Entendeu? Vai lá, estuda sozinho, beleza. Correto, entendi. É uma de cada um, né? Mas se puder assistir a aula, todo mundo junto aqui, é melhor. Ok. Beleza? Beleza. Deu até pouca gente, tem 34 na sala agora, uma sala que, teoricamente, vocês têm 70 alunos, então tem pouca gente aqui. Não tem problema, não. Vamos lá. O ar, ele vai entrar, né, no nosso sistema respiratório através de duas aberturas no nosso nariz, que eu já falei para vocês, que são as narinas, e aí, passando por essas aberturas, vai entrar na cavidade nasal, que é o espaço interno, né, do nosso nariz. Conforme eu falei para vocês também já, alguns autores consideram que a gente tem uma cavidade nasal só dividida por um septo, e tem autores que falam que a gente tem duas cavidades nasais, uma esquerda e uma direita. Isso aí não vai mudar em nada na nossa vida. Só entendam que a cavidade nasal é o espaço interno do nosso nariz. Na entrada das narinas, nós vamos ter esses pelinhos, né, que vão ajudar aí como um filtro, né, principalmente para reter partículas de poeira, né, partículas de terra, enfim, partículas maiores, acabam ficando retidas no nariz. Essa é uma outra importância também da gente inspirar pelo nariz, evitar inspirar pela boca. Na boca a gente não vai ter essa proteção, certo? Então a respiração, a inspiração, né, pelo nariz, ela é muito
melhor, ela é muito mais benéfica do que a inspiração pela boca. Anatomicamente dizendo, a gente foi feito para inspirar pelo nariz, certo? Alguém perguntou aqui, o vídeo vai ficar no ar, assim, Muriele, né? Vou deixar o vídeo lá. Muriele, eu não sei se você entrou depois, eu estou vendo aqui, tem algumas perguntas suas aqui. Eu não sei se eu respondi, você falou assim, explica de novo, eu não sei se eu já te respondi. Mas se não tiver respondido, pergunta aqui pelo microfone, que aí se precisar voltar a explicar de novo alguma coisa que foi lá para trás, eu explico de novo. Beleza? É porque eu não consigo ficar acessando o chat toda hora. De vez em quando eu abro aqui, eu só vi que você colocou que teve alguma dúvida e explicar de novo. Se eu não expliquei de novo, só você perguntar aqui pelo áudio aqui que eu volto e já explico. Não, então beleza. Valeu, se eu já expliquei, tá ótimo. Então, voltando lá. É isso que eu já falei. Seguindo, né? Bom, então o limite da cavidade nasal, né? A portinha da frente do nariz são as narinas e a portinha do fundo, aonde termina o nariz e começa a faringe, que é a garganta, vamos dizer assim, né? Recebe o nome de coanas. Então, coanas é esse espaço, ó, lá no fundo do nariz. Acho que tem um slide para frente aí que eu vou mostrar esse desenho. É até um desenho que a gente já viu lá no sistema digestório. Mas só para vocês entenderem, né, que a cavidade nasal tem um limite. A porta de entrada dela são as narinas e a porta do fundo, onde termina o nariz, é essa região chamada de coanas, ó. Então, termina o nariz e começa a faringe. Nessa região aqui das coanas, esse espaço aqui, ó, é onde estão localizados a adenoide. Então, às vezes, a gente escuta, né, um paciente falando, doutor, eu tenho adenoide, né? Ou o aluno perguntando, professor, eu tenho adenoide. Todo mundo tem adenoide. Adenoide não é uma doença. Agora, se essa adenoide, né, se essa carninha no seu nariz, que a função dele é a mesma das amígdalas na boca, se esse tecido, essa adenoide estiver muito grande, aí você tem que tirar. Por quê? Porque começa a dificultar a passagem de ar pelo nariz, né? Então, aí é uma indicação cirúrgica. E, professor, qual que é a função delas mesmo? Quem? De quem? Das adenoides. A mesma função das amígdalas na boca. É um órgão de defesa. Ah, tá. É por isso que se você respirar alguma bactéria, algum vírus, alguma coisa assim, a tendência é que elas, na tendência, lembra da íngua, lá no sistema circulatório? O princípio, isso aí não é íngua não, mas o princípio é o mesmo. Ela vai tentar defender e aumenta um pouquinho de volume. Só que quando aumenta de volume, se for as amígdalas, começa a doer quando você engole. Se for no nariz, seu nariz começa a entupir. E aí a pessoa começa a usar esses descongestionantes, né? Sorine, Nelsoro, para tentar desentupir. Não vai resolver, por quê? Porque ele vai desinchar, mas se não resolver a causa, descobrir o que está causando esse inchaço nela aí, você vai usar Sorine pro resto da vida. Certo? Pois é, e quando se retira tanto as amígdalas quanto a adenoide? O que tem? Assim, por que tem que tirar no caso? Porque incha com frequência. Entendeu? Então, assim, imagina uma pessoa que tem dor de garganta 3 vezes no mês. Uma pessoa que não consegue respirar pelo nariz, que vive à base de descongestionante. Ou corticoide, seja o que for. Então, assim, existe indicações para ser feita a cirurgia. Agora, entenda que tem indicações? Tem. Mas entenda também que todo paciente que teve que remover isso aí, ele está perdendo defesa nas vias aéreas superiores e na boca. Beleza? Ele deixa de ter esse órgão de defesa. Agora, o que é melhor? Ter esses órgãos de defesa ou viver com dor de garganta e com o nariz entupido? Aí tem que pôr na balança e ver o que é melhor.
Continuando, então. Esse desenho aqui que eu queria mostrar para vocês aqui, ó. Então, larga tudo e olha só para a tela aqui, ó. Esse desenho eu mostrei para vocês um muito semelhante quando a gente estudou sistema digestório. Não preocupa com os nomes, com essa setinha, não preocupa com isso, não. Ó, aqui é o nariz, ó. Certo? Aqui é o palato, é o céu da boca. Então, eu tenho o palato duro, que é esse osso, e aqui eu tenho o palato mole, que é um músculo. Aqui é a úvula, que é a campainha que a gente tem lá no fundo da boca. Então, nariz, boca. Aqui é a língua, né, precisamente, mas a região aqui é da boca. Então, separando a boca do nariz, eu tenho o palato. O teto da minha boca, então, é o chão do nariz. Por isso que eu comentei com vocês aquela questão do desvio de septo, da respiração. Mas vamos lá. Aqui atrás, ó, nesse espaço aqui, essa região aqui, é a que a gente chama de coanas. Então, o nariz começa nas narinas, a cavidade nasal, né, começa nas narinas e termina nas coanas. Passou daqui, isso aqui atrás, ó, já é faringe. Lembra que a gente comentou que a faringe, que é esse tubo aqui atrás, comunica com o nariz, comunica com a boca, e mostrei para vocês que esse buraquinho aqui, ela comunica com o ouvido. Certo? Então, faringe é todo esse tubo aqui, ó, esse canudo que desce aqui, ó. Aonde que estão as adenoides? Aqui, ó. Adenoide é esse montinho de carne pequenininha aqui. Agora, imagina um paciente que tem ou alergia ou algum problema respiratório e tudo, isso aqui começa a crescer ao ponto de bloquear toda essa região aqui, ó. É um caso, por exemplo, de indicação cirúrgica. Às vezes começa a ter, inclusive, problemas de audição, dificuldade de escutar, dor de ouvido recorrente, em virtude do aumento, né, de volume aqui da adenoide, certo? Então, a adenoide é esse tecidozinho que a gente tem aqui, ó, no fundo do nariz. Beleza? Dentro do nariz, nós temos essas estruturas aqui, ó, depois nós vamos falar delas. Essas estruturas aqui chamam conchas nasais, ó. Essas projeções aqui, né? Parece um dedo, né? Tem uma concha nasal inferior, uma concha nasal média e lá em cima uma concha nasal superior. Para que serve isso aqui? Quando a gente inspira, o ar entra, raspa nessas estruturas e aumenta a temperatura. Então, é uma outra vantagem da gente respirar pelo nariz. Ó. Eu tenho os pelinhos na entrada das narinas e eu tenho essas conchas nasais que vão ajudar a aumentar a temperatura do ar que a gente inspira. Para esse ar, quando chegar nos pulmões, chegar numa temperatura aproximadamente em torno de 37 graus, certo? Então, a importância da gente inspirar pelo nariz e não pela boca. E outras que nós vamos comentando no decorrer das aulas aí, certo? Então, a cavidade nasal nossa é esse espaço aqui. Nós estamos vendo só metade, né? Aqui teria um septo nasal e teria cavidade do outro lado também, mas o nariz por dentro é isso aqui, ó. A mucosa dele, né, a pele que reveste ele é extremamente vermelha, por quê? Porque é muito rica em vasos sanguíneos. Por isso que em algumas pessoas o nariz sangra com facilidade, né? Porque tem muitos vasinhos sanguíneos aqui dentro. Então, clima seco, resseca essa mucosa, sangra o nariz, às vezes pancada faz sangrar nariz, né? E aí a causa disso aí também é outra novela, é aula para mais 4 horas aí, que a gente vai, não vai prender muito o assunto a respeito disso aí. Mas a mucosa interna do nosso nariz era extremamente sensível. Então, precisa ficar constantemente hidratada, em tempo seco, né, inverno. É bom lavar nariz com soro fisiológico, às vezes fazer inalação, para a gente manter essa mucosa aí sempre umedecida. Beleza? Só aproveitando o slide aqui, que acho que foi a Gabriela que perguntou, né, da fenda palatina. Então, imagina o seguinte, ó. Se por alguma malformação não forma esse osso aqui, ó, que é o palato, né, o osso do céu da boca, a minha boca
fica aberta, comunica tudo aqui, ó. Então, você olha na boca da pessoa, você vê essas conchas nasais aqui, ó, no caso de uma fenda palatina, tá? Só para aproveitar o slide para recapitular o que a gente tinha falado lá. Tranquilo? Só uma pergunta. Aproveitando esse slide que o senhor mostrou, eu não sei se faz parte, se tem alguma coisa a ver. Os seios da face, tem alguma coisa a ver com respiração? Porque quando a gente tem problema de sinusite, né, a gente faz um raio-x dos seios da face e a gente não ficar com o nariz entupido. Tem. Adiantando, nós vamos falar dele um pouquinho para frente. Você está vendo esse espaço aqui, ó? Isso aqui é um seio da face. Nós temos 4 seios, a gente chama de seios paranasais. Nós temos 4. Um deles é esse aqui, na testa. Um deles é esse aqui, que fica mais ou menos localizado no fundo do olho. E tem mais outros 2 que a gente não consegue ver nesse slide aqui por causa do corte, tá? Uhum. Mas já adiantando, os seios paranasais ou os seios da face, eles servem para quê? Toda vez que você inspira, o ar entra dentro do nariz, entra dentro desses espaços aqui também, ó. Então, vai ajudar a umedecer o ar. Então, o ar, às vezes, está seco, ele vai pegar a umidade e também vai aquecer antes de ser jogado para dentro dos pulmões. Então, eles têm importância, assim, na respiração. Uhum. Certo? Certo. Só aproveitando sua pergunta, que você falou negócio de raio-x, hoje em dia, diagnóstico de sinusite, ele não é feito mais por radiografia. Eu sei que tem muito médico que ainda pede. Videolaringoscopia, né? Parece. Ou a vídeo, ou mais sintomático, é diagnóstico clínico. Por quê? Porque tem muita imagem radiográfica que confunde com sinusite, né? Então, às vezes, tira uma radiografia, mostra lá que os seios, né, esses espaços aí na radiografia, fica cinzentado, fica mais a gente chama de velado, né? Fica mais claro na radiografia quando está com sinusite. E essa imagem ela pode ser confundida com outros tipos de doença. Então, só pela imagem, a gente não deve fazer mais diagnóstico só pelo raio-x. Diagnóstico clínico, sintoma, palpação, às vezes é muito mais importante do que a radiografia. Certo? Certo. Pessoal, então, para a gente finalizar, eu comentei já das conchas, né? Ou os cornetos nasais, então são essas protuberâncias, né? Essas estruturas na lateral do nariz, né? Temos 3, uma inferior, uma média, uma superior, e ela vai ter a função aí de aquecer, então, o ar que a gente inspira, vai ajudar, né? A aumentar a temperatura do ar que a gente inspira. Você já deve ter percebido, quando a gente sai na rua, em dia muito frio, vai fazer caminhada, ou vai correr, né, fazer atividade física também num dia muito frio, às vezes a gente inspira, o ar frio entra dentro do corpo, às vezes a gente sente arder, né, quando esse ar desce pela laringe, pela traqueia. Por que ele arde, a sensação de queimar? É justamente porque o ambiente muito frio externo não deu tempo desse ar aquecer antes de descer para os pulmões. Então, é muito importante esse aquecimento do ar antes dele chegar até os nossos pulmões. Deixa eu só ver aqui, que eu acho que vai mudar de assunto. Se mudar, a gente para por aqui. Deixa eu só... aí na semana que vem, a gente fala, então, sobre os seios nasais. Beleza? Vamos finalizar por aqui. E aí, quem quiser abrir o microfone, tirar... Professor, essa matéria já é do segundo período? Não, é do segundo bimestre. Ah, do segundo bimestre. Ah, sim, entendi. Isso. Porque no segundo período, vocês não vão ter anatomia. Ah, sim, entendi. Certo? Certo. Pessoal, estava falando aí, se tiver alguma dúvida, pode espera só um pouquinho. Não saiam ainda. Peraí.
mais um minuto. Não desligue, a sua ligação é muito importante para nós. Eu estou só printando. Galera, quem quiser fazer pergunta, pode ir fazendo. Eu só estou printando o chat aqui para a gente ver quem estava presente. Ô, professor, essa gravação que o senhor está fazendo aí, ela vai ficar lá no Aba, da mesma forma que o senhor fez aqui, com os slides e tudo? Ou é só o áudio? Mesma coisa, o slide, o áudio. Mas vai ficar lá por muito tempo, né? Não vai sumir de lá, não, né? Uai, aí depende do que eu sumir, né, o Márcia. Igual, por exemplo, nós tivemos, vamos dizer assim, eu tive problema com alguns... Problema assim, né? Com alguns alunos. Não, eu sei. Na questão, assim, de atividade que deixou... Às vezes, atividade escolar, por exemplo, sei lá, 3 semanas. Aí o aluno não fez. Aí removi. O dia que eu removi a atividade, no dia da prova, eu não fiz atividade, mas você tirou, quer dizer, não vai ficar eternamente, mas aí até no dia da prova vai ficar. O que o senhor podia fazer? Acho que a turma ia concordar com isso, já que o senhor quer que o pessoal assista às aulas online. O senhor podia, depois, quando terminasse todo o conteúdo aqui no vídeo, o senhor deixar os slides para a gente, imprimir para estudar para a prova. Pois é, Márcia, só que se eu fizer isso, depois vou dar o conteúdo todo aqui no vídeo. Entendeu? Eu entendi o que você está falando. Vê se você entende o que eu estou falando também. Se eu colocar as aulas lá,